3, 2, 1, acho que já estamos ao vivo aqui com os nossos choferas, pelo YouTube e também pelo Facebook, na nossa fanpage. Bom, o pessoal já vai chegando, eu vou jogando aqui alguns comentários na tela, já mandar um abraço aí para o Eu Sou a Paz no Trânsito, Bete Brito e também, e outros que já vierem chegando, quem puder já subir aí a hashtag chofera, fique à vontade, joga aí, você é o primeiro aqui, ó, hashtag chofera. Só tem chofer, fera, né? E o convidado ou convidada de hoje é nada mais, nada menos que uma das maiores advogadas especializadas em trânsito do Brasil. Veio aqui falar para a gente o que fazer para não correr riscos. Aliás, risco a gente sempre corre, né? Mas o que fazer para blindar, diminuir ao máximo os riscos de perder aí a sua habilitação provisória, perder a sua CNH, tão difícil, tão ralado, cara, né? E sei lá, e perder assim, não é fácil. Deixa eu dar aqui as boas-vindas para minha grande amiga, essa fera aqui. Bom ser seu amigo, tá? Bom, já direto usando aqui os recursos da doutora Alessiane Sanches. Seja bem-vinda, querida, ao canal Leg Trânsito. Eu que agradeço, Ronaldo, por estar aqui hoje, falar com o seu público que é imenso e certamente, né, sempre cheio de dúvidas. O esclarecimento é o caminho melhor que a gente tem aí. A informação é o que nos liberta muitas vezes, né? Com certeza. Então, pessoal, rala aí. Eu estava falando aqui na abertura, né? Rala, gasta uma grana, vai lá, tira a permissão, a provisória dele e correr risco de perder. E não é pouca, né, Alessiane? É muita permissão que está batendo as asinhas aí, não é verdade? Bastante. E na verdade, Ronaldo, muitas pessoas às vezes falam, poxa, eu levei uma multa, acabou, né? Acabou a vida, eu vou ter que refazer novamente a habilitação e deixa realmente de tomar algumas atitudes básicas que poderiam talvez evitar todo esse processo. Porque melhor do que você, né, que recebe todos os dias informação em relação a isso e perguntas, sabe que a habilitação é uma coisa, primeiro, que a pessoa busca muito, é um sonho para muita gente. Tem gente que passa o maior perrengue para poder tirar, não só às vezes uma condição financeira, às vezes com condição emocional mesmo, né? Tem pessoas que não conseguem, porque às vezes questão emocional e tem que fazer várias vezes prova, e chega um momento, leva uma infração, e que às vezes nem é culpa da pessoa, é culpa ainda de terceiros e ela está pagando esse pato aí. Às vezes por um cochilo, né? Não é culpa, mas deu uma cochilada aí num ponto, e é justamente esses pontos que a gente quer abordar aqui hoje e mostrar, né, doutora, que é possível sim, mesmo numa condição assim de iminente perda dessa habilitação, por causa da permissão, até mesmo da CNH, em processos administrativos e judiciais é possível reverter isso conforme tem acontecido com bastante sucesso nos trabalhos que você vem realizando no Brasil inteiro, né? E hoje em dia a gente tem essa vantagem também, né, de poder prestar serviço de forma online, né? Assim como a gente está levando a informação aqui, atuar também como defensora ou defensor, né, seja quem for fazer esse serviço, de qualquer lugar do Brasil, é bem interessante. Doutora, deixa eu jogar aqui na tela, peraí, deixa eu mudar um pouquinho aqui para as mensagens não ficar aparecendo aqui na nossa frente. Antes de qualquer coisa, pedir para o pessoal já anotar aí, ó, Advocacia de Trânsito. Isso aí a gente vai encontrar no Instagram, né? Instagram, Advocacia de Trânsito. Eu já estou seguindo, claro, né? Se eu precisar, eu já tenho aonde recorrer. Então é lá que a gente vai. Advocacia de Trânsito. Já vou até deixar aqui. Vou deixar a Advocacia de Trânsito na tela aqui direto. Só quando aparecer mesmo o comentário aqui, ó, que vai sumir. Alguém está perguntando aí, ó. Joshua Costa. É ao vivo? Sim, é ao vivo, Joshua. Pode mandar sua pergunta, suas dúvidas aqui, que a gente está aqui hoje para blindar a sua habilitação, tá? Seja ela provisória ou CNH. Vamos lá. Uma das coisas que chegam aqui para mim, que a pessoa fica totalmente frustrada. Vê se já chegou aí para você, chega para mim aqui constantemente. Vendeu o veículo, aí na hora que vende, tudo bonitinho, vai lá, pega o recibo, né? A ATPV, autorização de transferência, né, de propriedade de veículo automotor. Só que o pessoal chama de recibo, é o recibo de transferência. Aí ele vai lá no cartório, ele assina, quem está comprando assina, reconhece firma da assinatura ali, tudo lindo, sai de lá com o selinho do cartório, assinatura do tabelião lá, acho que é tabelião mesmo chama, né? Não sei. E pensa, pronto, está resolvido, vendi o veículo, já não é mais responsabilidade minha. Dali a pouco, está ela sendo surpreendida com autuações chegando no prontuário dela
aquilo vira multa e a habilitação dela bate as asinhas. Por que isso acontece? Explica para o pessoal. Na verdade, isso acontece porque a maioria das pessoas, embora, né, não pode falar que, né, e alegar que não conhece a lei, realmente desconhece, né? Ela acredita que se ela assinou ali, e pior, ela acredita que o cartório fica com uma cópia daquele documento. Então, isso acontece muito. Ah, não, se eu precisar de qualquer coisa, eu vou ao cartório, pego uma cópia daquilo ali, e se eu precisar fazer alguma prova, eu uso daquilo. E não. Hoje, geralmente, quem fica com alguma cópia desse documento, o cartório que fica com alguma cópia desse documento, Ronaldo, são aqueles cartórios que estão conveniados com o órgão de trânsito e que têm a possibilidade de fazer a comunicação de venda se a pessoa assim decidir. Por quê? Quando você quer fazer uma comunicação de venda usando do cartório, ele vai te cobrar um valor mais elevado do que aquele que você iria lá no Detran fazer a comunicação de venda. Então, esses cartórios, quando fazem a comunicação de venda, costumam ter realmente uma cópia ali. Mas isso não é a regra. A regra é o quê? Você assinou, reconheceu firma, vai embora. Então, tomar aquelas medidas necessárias para que não tenha problema é a única forma de você realmente evitar esse problema. Quando você e a outra parte, comprador e vendedor, ali no cartório, reconhecem firma de suas assinaturas, além disso, não basta você tirar uma cópia ou tirar uma foto e ficar com isso com você. Você tem que fazer. Isso ajuda depois, né? Isso Você ter ajuda uma cópia aí já ajuda. no processo judicial, sim, mas para fim administrativo não adianta. Né? Então, assim, é até importante falar isso. Para fim judicial, aquela fotinha tal vai ajudar. Mas para o fim administrativo, olha, eu vendi esse veículo, olha aqui, chegou uma multa, olha aqui que eu tinha vendido. Não, porque nós precisamos de uma cópia autenticada deste documento, para que seja entregue ao órgão de trânsito. Agora, claro, se a pessoa não fez isso, mas tem aquela fotinha lá guardada, ela vai poder usar essa foto numa demanda judicial, pelo menos para apontar quem foi o comprador, né? Porque a necessidade da comunicação de venda é justamente para, daquele momento em diante, a pessoa não ter mais não ser mais responsável civil, criminalmente, tributário também, porque hoje um monte de pessoas vem tendo seu nome escrito na dívida ativa porque o veículo está no seu nome. Aí, o que a pessoa faz para poder se livrar desse problema? Paga a dívida e o cara continua andando com o veículo no seu nome, já está tudo pago, né? E assim vai desenvolvendo um grande problema aí. Parece que o ponto-chave é a comunicação da venda. Porque isso tudo que eu falei, né, na hora de abrir aqui a pergunta para você. A pessoa foi lá no cartório com o comprador, ambos assinaram, reconheceram o firma, o cartório bateu lá o selinho, fez o reconhecimento da assinatura, tudo bacana, mas o Detran não sabe disso. O Detran não sabe que você comprou. Aquilo ali é um documento que está formalizando a venda do veículo, mas é um documento entre você, vendedor, e quem comprou, não é? Se você não fizer a comunicação ao Detran, ele não vai saber que você vendeu. Aí você pensa assim, poxa, mas eu fui lá no cartório, o cartório viu que eu vendi, só que o cartório, igual você falou, né? Ele não cuida desse trâmite, com algumas exceções. Eu sei que tem estados que o cartório já tem essa atribuição junto ao Detran. Foi lá, fez a venda do veículo perante o tabelião, o cartório já comunica o Detran que o veículo foi vendido. Aí ótimo. Né? Eu não sei nem dizer quais estados que já fazem isso. Minas eu sei que não faz ainda. Aí no Mato Grosso faz? Na verdade, alguns cartórios têm convênio, né? E como alguns cartórios têm convênio, isso aí já foi liberado há alguns anos, aqui no Mato Grosso está fazendo e outros também. Só que Isso não é por estado, não. Isso é iniciativa do cartório. geralmente é o Estado, ou seja, faz convênio com os cartórios. Mas mesmo assim, eu sugiro sempre você manter uma cópia autenticada, por quê? Porque a gente já viu várias falhas que foi, ou seja, pedido ao cartório para fazer a comunicação de venda e teve situações E ele que não não fez. fez e pior às vezes também. Então, além Atrasou de fazer demais para fazer. o reconhecimento de firma, da assinatura lá, ele tem que tirar uma cópia daquele recibo e pedir o cartório para autenticar. E Que aí guarda ele vai guardar, consigo. o vendedor vai Isso. guardar essa cópia autenticada, que essa sim vai ter valor posteriormente. Porque no Deixa eu só momento. mandar um obrigado aqui para o vlog do Alisson, que fez um superchat aí para nós de R$2, senão acaba sumindo, eu não vejo. E fez também um de R$5 aqui, fez um de 2, fez um de 5, cadê ele? Sumiu por abaixo aqui.
Eu tenho que falar, tá? Não posso deixar passar Não, aqui, à não. vontade. Aqui, cadê? Ah, tá aqui. Temos tempo, Aí tranquilo. joguei na tela. Ele até mandou uma pergunta. Eu estou na PPD, levou uma multa de radar acima de Hum, 50%. Eita. No, é, moto no nome do meu sogro, só que tem habilitação B. Como fica nesse caso? Nós já vamos na, responder essa aí para o Alisson. Deixa só a gente podemos. concluir aqui o raciocínio da comunicação de venda. Então, conforme você disse, a pessoa foi lá, confiou que o cartório fosse fazer a comunicação, por algum erro sistêmico, essa comunicação não aconteceu junto ao Detran, Ou aconteceu de forma tardia, também acontece ou ser mandado de aconteceu de forma forma tardia. tardia, e o Detran, não sabendo que o veículo foi vendido, ele vai sempre atribuir a responsabilidade ao proprietário do veículo. Então, é problema. Exatamente. Você falou, não é isso, nem só vinculado à perda da permissão, não. É questão tributária. Eu, Ronaldinho aqui, hoje eu não caio nessa mais. Mas o primeiro veículo, o primeiro carro, na verdade, o primeiro veículo que eu tive foi uma moto. O primeiro carro que eu tive na minha vida, um Fusca, eu até tirei carteira nele. Eu vendi, fiz tudo isso, assinei, reconheci firma. 15 anos depois, eu fui tirar uma certidão negativa junto à Fazenda do Estado de Minas Gerais e eu estava cheio de débitos com a Fazenda Pública do Estado de Minas. Por quê? O Fusca. E para eu descobrir onde é que foi parar o Fusca? E quando eu descobri, você sabe que o atual dono, né, que já tinha passado na mão de 32 pessoas, você sabe o que ele disse? Ele falou assim, a dívida vale muito mais do que o Fusca. Para mim não vale a pena, eu boto fogo nele. Eu pensei, Aí foi aquilo que você falou. Eu tive que pagar a dívida para me livrar do problema. Aí, então, eu procurei um advogado, por meio dos trâmites judiciais, ele conseguiu desvincular aquele veículo ao meu nome, sabe? Mas eu tomei um mega prejuízo por não fazer a comunicação da venda. Coisa simples que é ensinada no curso para quem está tirando a habilitação, só que o pessoal não presta atenção nesse detalhe e na hora de, na prática, fazer a coisa bonitinha, não faz. Aí perde a permissão dele. Um abraço. Responde aí, doutor. Estou na PPD, levou uma multa Então, de radar acima de 50%. O que eu moto, consigo interpretar dessa pergunta aqui? Se o veículo está no nome de um terceiro, essa pontuação não foi para o Alisson aí, né? Porque o radar não sabe quem estava dirigindo. Explica aí. então, Desembola, descasca esse o que abacaxi aí. acontece? Se ele tivesse sido abordado numa situação de radar 50%, se fosse CNH, ou seja, vamos colocar definitiva, né, entre aspas aqui, se fosse definitiva, mais de 50% já é suspensão de carteira. Já é. Né? Na permissão, então, bastava os 7 pontos, né? Mas é uma infração que nem computa a pontuação, né? Pela condição da natureza Da dela, que é suspensão. autossuspensiva. É. Então, o que acontece? O fato do sogro dele não ter a categoria A, isso não quer dizer nada. Ou seja, quando se faz uma suspensão, faz suspensão da carteira e não da categoria. Então, essa pontuação vai para a carteira, desculpa, essa suspensão vai para a carteira dele, ele vai ter que fazer defesa. Agora, aí é possível, talvez, algumas defesas sim, tá, Ronaldo? Analisar primeiro se aquele radar ele está no local correto, se foi feito algum estudo técnico para poder instalar, se for no caso fixo, né? Que eu acredito que deve ter talvez ter sido um radar fixo. Quando você fala local correto, só para esclarecer, hoje em dia a fiscalização de velocidade ela não pode ficar escondida, né? Exatamente. Atrás de viaduto, entre vegetações, ela tem que ficar Exatamente. exposta. Não é obrigado mais ter a placa avisando que tem fiscalização eletrônica, mas a fiscalização não pode ficar Ela tem que escondida. ficar visível. Então, você analisa o quê? Aquele radar, ele estava ferido também, ou seja, ele sofreu aquela ferição no prazo de 2 meses, porque tem um monte de radar espalhado pelo país todo que não está ferido, Ronaldo. Então, muitas coisas são possíveis, porque o que as pessoas, quando elas veem que chegou uma infração de trânsito, qual que é o primeiro ataque? O primeiro ataque não fui eu, não era dessa forma, não foi desse jeito, meu carro não estava naquele lugar, menos o auto de infração que pode estar cheio de vícios. As pessoas elas entram num senso comum de falar que não vai adiantar nada ali para os órgãos de trânsito. Ela vai ter que, principalmente radar, vai ter que bater basicamente na questão da nulidade. Então, ou seja, se radar estava no local correto, ele foi aferido, que tipo de radar se é um radar portátil, tem um outro fixo, talvez está muito próximo. Então, tem várias coisas que a gente analisa quando a gente fala sobre fiscalização eletrônica. Agora, que essa infração está sendo encaminhada, caso ele não se indicou como condutor, está sendo encaminhada para o sogro, rapaz, isso tá.
O sogro vai conversar com ele depois, porque está sendo encaminhado para o sogro, não tenha dúvida. Talvez a preocupação dele, quando ele mencionou a categoria de habilitação do sogro dele, que é, na verdade, o proprietário do veículo, fosse no sentido de ele não ter habilitação para conduzir essa motocicleta, falando o sogro dele, né? E como não foi identificado o infrator, nem pode, porque o infrator tem uma permissão, se indicar o infrator, aí ele vai perder a permissão dele. Não tenha Ele está dúvida. pensando assim, eu fiquei entre se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Porque se o sogro dele, que é o proprietário do veículo, não indica o infrator, subentende-se quem estava conduzindo era o proprietário. O proprietário não tem categoria A, então ele está conduzindo o veículo sem ter aquela... como é que fala? Está com categoria incompatível. A devida habilitação. Tem habilitação, mas não tem para aquela categoria. Não, quanto a isso no campo prático não vai ter problema, mesmo porque o não que vai acontece? Ser problema, né? Porque então, uma pessoa, ela pode ser dona de um veículo, independente da categoria, ser proprietária sem ter aquela categoria. Eu posso ter um veículo de categoria D sem ser proprietário dessa categoria. Então, isso não assume administrativamente, ou naquele momento, como sendo a pessoa que estava... Mas se ele não indicar o condutor, não pode, o Detran não pode pressupor que o condutor era ele o proprietário, porque se esse proprietário do veículo tivesse categoria A, se tivesse, não, vai registrar a pontuação lá no prontuário, vai dar inclusive suspensão para ele, vai que dar tem suspensão. categoria B. Mas aí talvez a preocupação do Alisson aí seja no seguinte sentido: se eu indico, se o proprietário do veículo indica quem estava conduzindo, ele perde a permissão dele, porque o Alisson está na permissão ainda. Você viu ele falando, eu tenho PPD, passei mesmo que ele tivesse CNH, se ele tivesse CNH, ele ia perder do mesmo jeito, porque essa infração é autossuspensiva. O problema não é nem na permissão, é o tipo da infração. A diferença aí é que com a PP dele perde ela, né? Não, ele vai ter que refazer. Exatamente. Mas não existe porque se existisse essa presunção, seria uma multa administrativa ali no balcão, uma coisa que a gente já discutiu há muito tempo. Porque se eu indico, ou seja, imaginando que é você, eu estou já atribuindo uma responsabilidade de que você estava dirigindo. Por isso que vai o efeito em cima da carteira e não da categoria. Porque senão seria fácil aplicar uma infração por estar dirigindo categoria incompatível. Por quê? Ou seja, presumindo que era ele que estava ali pilotando. Então, quanto a isso, ali não vai ter esse problema. Isso aí ele pode ficar tranquilo, né? Só a carteira do sogro. De qualquer forma, procurar lá Advocacia de Trânsito e buscar maiores informações, passando os detalhes ali, né? Com a doutora Aliciane ou a equipe dela, e com certeza vão esclarecer, vão chegar num ponto aí, e que, caso seja necessário entrar com alguma defesa ou recurso, obviamente vão conseguir fazer isso, né? O Joseilton Santos está perguntando sobre o fim das aulas teóricas. Não vai acabar, não, só vai tornar facultativa, tá? Faz se quiser. Mas isso nem é certo, não, tá, José? E aí? Que a gente falou então da comunicação de venda. Não adianta assinar o recibo, tem que comunicar a venda. O Detran precisa saber que você vendeu. Uma coisa importante, Ronaldo, é caso a pessoa não fizer indicação, ou seja, ou perder o prazo, porque acontece muito, tá? A pessoa perde o prazo de indicar, ou porque os próprios correios, né, talvez chegaram tarde demais, isso acontece muito. E o prazo para indicar o real condutor foi embora. Nesse momento, a única forma de tentar resolver isso é via judicial, tá? Para você ir lá indicar no judiciário o real condutor. Lógico, você analisa, coloca-se provas que não era você quem estava na direção naquele momento. Então, isso aí está totalmente hoje viabilizado via judicial. De mitigar aquela história de que, não, se você não indicou, já presume que é você. Não, ou seja, é possível sim. A única coisa que tem que tomar muito cuidado, e isso acontece, é não tentar fazer uma indicação judicial de infração que não pode ser indicada. Não pode ser indicado o real condutor. A gente vê muitas pessoas fazendo isso. É uma questão de equipamento. Um pneu careca ali, um documento do veículo atrasado, uma luz queimada. Essas infrações estão relacionadas ao veículo, sempre serão de responsabilidade exclusiva do proprietário. Aí não tem como ele indicar. Mas aqui você já está trazendo um outro caso, né? Você está trazendo o caso daquela pessoa que é permissionária, ou seja, ela tem uma habilitação provisória,
tem um veículo no nome dela e um terceiro estava dirigindo. Esse terceiro fez besteira, né? E o proprietário aqui, que tem a carteira provisória, não indicou quem era esse terceiro dentro do prazo hábil, que são 30 dias, né? Aí você está falando que mesmo extrapolando esse prazo de 30 dias, ainda há como fazer essa comunicação por vias judiciais, é isso? Sim, ainda falando da comunicação de venda mesmo, Ronaldo, porque tem gente que vende o veículo e depois acontece de não saber para quem e a pontuação continua chegando. Então, nessa situação, você vai ter que também, talvez não indicar o condutor, mas judicialmente, no mínimo, demonstrar que não era você. Então, eu sempre digo às pessoas, falam, Alessandra, mas eu tenho carteira provisória, e agora? Eu vendi um veículo, não comuniquei venda e não sei onde ele está. Nessa situação, você vai ter que partir um ano, pelo menos, tendo provas. Provas aonde você estava. Isso é sério, Ronaldo. Às vezes as pessoas falam, como que eu passo, Alessandra, um ano cuidando da minha vida? Senão você vai perder sua carteira. Eu sempre digo isso, olha, se você bate ponto, ou seja, coloca ali, às vezes, no processo, por quê? A gente já safou muita gente que não sabia mais onde estava o veículo com ponto. Porque a infração existiu, a gente não está falando que a infração não existiu, mas você comprova que ao menos você não foi a pessoa quem fez a infração. E tenta ali uma ação para destituir você como proprietário. Isso é uma coisa que vem ocorrendo muito também. Ou seja, na esfera judicial, a gente conseguir destituir a pessoa como proprietário do veículo, às vezes conseguindo uma renúncia de bem, ou ainda um bloqueio administrativo para pelo menos não sofrer pontuação ou questão tributária. E isso é um emaranhado tão grande, para você ter uma noção, que hoje a cada 10 pessoas que falam comigo, pelo menos 3, 4 venderam o veículo e não sabem onde está. E só está descobrindo agora. Por quê? Porque o nome está entrando na dívida ativa. Porque se não fosse isso, nem saberia também. Tem gente que tem carteira bloqueada. Tem gente que tem carteira bloqueada e não está sabendo. Por quê? Porque mudou de casa, vendeu o veículo, também mudou de casa. E esqueceu o quê? De trocar aí o endereço, porque, lógico, o veículo não é mais o seu. Exatamente. Tem gente que deixa de atualizar o endereço junto ao Detran, pensando que assim ele vai se safar de ser localizado, e então ele não vai precisar de pagar ali a multa, coisa e tal. Gente, maior besteira. Mantenha o seu endereço, tanto o endereço de propriedade do veículo, quanto da sua habilitação, atualizadíssimo sempre. Porque o Detran ele tem obrigações junto a você. Não só o Detran, né? Os órgãos de trânsito, seja ele municipal, federal ou estadual, que é o caso do Detran, eles têm obrigações com você, cidadão. Ele tem que te avisar de tudo, te notificar de tudo. E uma vez que você não mantém esses dados seus atualizados no sistema, eles estão morrendo de rir. Tipo assim, eu fiz a minha parte, mas o cidadão não ficou sabendo, porque estava desatualizado aqui, agora ele que se lasca. Então, ó, super dica é essa, hein? Mantenha os seus dados, endereço, dados de forma geral, atualizadíssimos no sistema do Detran. Sempre, isso é muito bom para você. O Alisson até complementou, ele falou que a notificação chegou hoje. Ele tem até o dia 29/8 para indicar quem era o infrator. Nesse caso, Alisson, se o seu, acho que é tio, né, que ele falou? Não, é o sogro, é o sogro. Se o seu sogro indicar que era você que estava conduzindo a motocicleta, você vai perder a sua permissão. Vai. Se ele não indicar, ele vai ter a habilitação dele suspensa, ou pelo menos é esse o caminho, né? Porque essa infração ela leva para a suspensão, que é a só essa. Máxima em mais de 50%. Não precisa nem somar pontos. Aí é questão de você botar na balança. O que é melhor? O seu sogro fazer um curso de reciclagem lá de 30 horas e fazer a provinha e pegar a habilitação dele de volta depois de um tempo, que vai tomar uma suspensão. Isso, aí. Tem que cumprir tempo. Ou você perder a sua permissão de forma... A perda é definitiva. Essa você não pega mais de volta. Ela só não é... Como é que fala? Ela é definitiva, mas não é permanente. Ela não é perpétua, né? Porque daqui, assim que ela tiver sido cassada a sua permissão, você já pode dar início para tirar outra. Mas essa aí você perde ela. O que normalmente o pessoal faz, é lógico que a doutora Aliciane não vai dar essa dica, é indicar alguém que não vá se comprometer tanto, né? Aí você vai ter que arranjar alguém que não tem uma permissão e indicar ele. Era esse camarada aqui que estava dirigindo. E aí ele não perde.
né? Mas aí vai ter a habilitação suspensa, vai ter que fazer curso de reciclagem, É, é eu quero complicado. chamar até atenção para isso. Isso que eu tô falando é imoral e ilegal, tá? Ilegal, Tem exatamente. E olha, eu pessoas vou que dizer uma coisa fazem. para você, Ronaldo. Teve uma situação similar que ocorreu, e olha só como que isso é perigoso fazer. Teve uma pessoa que estava demandando na esfera trabalhista, falando que fazia horas e horas extras, trabalhava todo dia até as 20 horas, papapá. E olha só o que, que o advogado fez. O advogado, lógico, né, da empresa foi lá buscar a capivara do ser humano para poder ver se ele teve multas de trânsito e tinha indicação, 3 indicações de condutor às 19h30, mais ou menos, a pessoa passava geralmente no mesmo local. O que, que acontece? E jogou, falou, mas vem cá, excelência, como que é possível a pessoa estar fazendo hora extra se ela estava no trânsito? Olha aqui. Ela pegou a bomba de outro, levou uma lavada dentro do trabalhista, ou seja, com a questão de hora extra que não foi reconhecida, então, ou ela perdia no trabalhista, ou ela falava que ela fez um crime. Que é o quê? Pegar para si aquilo que não era, era de outro. Então, quando a gente pega para a gente uma informação que não é uma indicação de condutor, você está assinando que você era o condutor, pode ter um desdobramento que às vezes você não acredita. Se eu Então, não é me engano, é muito 299 do cuidado. Código Penal, né? Falsidade ideológica, né? Declarar em documento Exatamente. público, porque ele usou isso aí para uma ação Exatamente. judicial trabalhista, isso dá de 1 a 5 anos de detenção ou Aí reclusão. Aí não lembro. Não, mas aí o que acontece? Você vai passar por uma questão criminal. Ou você confessa que você fez aquilo e olha para um criminal, ou você perde a sua ação porque você deixou ser indicado como condutor e não era o condutor. Olha que, assim, Tem gente que vende o prontuário dele. sim, Tipo assim, sim, alguém que era o condutor, na verdade, tem a permissão, então não podia indicar esse, porque senão ele ia perder a provisória dele, né? Aí ele chega num outro e fala assim, aqui, a sua habilitação não é provisória. Deixa eu te indicar como condutor aqui e eu te dou R$ 500, por exemplo. sim, Tem acontece gente que muito. vende. Vende. Aí, ele viu a vantagem de receber os R$ 500. Mas e os problemas que isso pode desencadear para ele depois? Exatamente, o desdobramento é grande. Deixa eu responder o pessoal aqui. Acho que o Josh, alguém assim, me perguntou sobre o curso teórico. E o curso teórico vai deixar de ser obrigatório ou não? Aí eu falei, espera aí, o curso teórico não acabou, não. Deixa eu esclarecer acerca disso aqui rapidinho. Não é o Sim, tema base da tranquilo. nossa live aqui, não. Mas é o seguinte, existe hoje uma minuta. O que é uma minuta? É só um rascunho de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que propõe a faculdade, né, da pessoa fazer o curso teórico na autoescola. Quando fala faculdade, fica a escolha do candidato à habilitação ali. Isso é apenas uma minuta. Isso tem consulta pública, depois de consulta pública, isso precisa de votação no Conselho Nacional de Trânsito, sendo aprovado, vai ser publicado, e aí parece que na minuta consta que a partir de janeiro de 2023 o curso teórico na autoescola passaria a ser facultativo. Mas é tudo no futuro do pretérito, tá vendo? Passaria, seria, estaria, iria. Não tem nada decidido. E ainda que passe do jeito que está o texto da minuta, que eu acho pouco provável, ainda que passe do jeito que está, o curso não vai deixar de existir. Ele vai existir. Ele só não vai ser obrigatório. Faz quem quer. Essa é a proposta da minuta, tá? Então, eu acho que eu esclareci agora, né, Joshua? Por enquanto não mudou nada. Autoescola, a parte teórica, a parte prática, tudo do mesmo jeitinho, sem alterações. Se essa minuta vier a ser aprovada e publicada, a partir de janeiro de 2023, o curso teórico passa a ser facultativo. O Jair Dantas colocou aí, tem como me responder? Tem. Só não tem como achar a sua pergunta aqui de novo, Jair. Você deveria ter repostado a sua pergunta. Deixa eu... Tem uma pessoa aqui... Espera aí. Eu só preciso fazer um trabalho aqui, pronto, já foi. Doutora, CNH emitida, né, a pessoa estava na permissão, cometeu alguma infração antes durante a permissão. Aí ele entrou ali com a defesa, com recurso. O que aconteceu? O prazo de 1 ano da permissão venceu e o recurso dele ainda lá, sendo julgado. Jari, CETRAN. O que ele faz quando a PPD completa 1 ano? Ele pede a Definitivo. CNH. O Detran pode se negar de emitir
a CNH? Não Não, pode. não. Aí Enquanto emite a nessa situação, CNH. não. Só que logo depois, aquela infração que ele cometeu com a permissão para dirigir, né, vira efetivamente uma punição e ele então é convidado a devolver a CNH dele. E o Detran diz que ela vai ser cancelada, porque não poderia ter cometido aquela infração grave ou gravíssima durante a PPD. Isso acontece? Tem acontecido? Tem chegado aí para você assim? Tem. E isso é uma coisa que muito acontece, né, Ronaldo? E mesmo porque as pessoas estão aí sujeitas o tempo todo e acabam, às vezes, dando bobeira, né? Ou às vezes são negligentes mesmo, né? E fazem infrações de trânsito. Aí, neste caso, a única forma de tentar resolver isso é o judiciário também. Porque hoje, em algumas circunstâncias, vem sendo modificado isso em via judicial, que muitos juízes já vêm entendendo que uma vez emitida a carteira, o Detran não pode fazer a retirada dela. Só que se ele também fizesse o bloqueio e não emitisse a definitiva, ele estaria contrário à lei. Por quê? Porque enquanto está num prazo recursal, a pessoa está totalmente apta a fazer qualquer coisa. A própria lei diz que ninguém vai ser penalizado até chegar ao último grau aí de recurso administrativo. E a pessoa às vezes teve uma infração lá faltando 2 meses para pegar a definitiva, é óbvio que ela vai ter toda a condição do mundo de pegar a definitiva. Só que alguns Detrans fazem esse procedimento e muitos não fazem esse procedimento. Ou seja, pegou carteira uma vez que está com ela, ou seja, tchau e benção. Mas muitos Detrans, sim, eles vão lá. Tem Detran que chega a abrir processo de cassação em relação à permissão. E é um termo assim, que muito se discute, né? Ou seja, cassação para permissão, mas tudo bem. Tem Detran que abre processo mesmo de cassação, e tem outros que fazem apenas o bloqueio do sistema, manda uma cartinha lá, ou seja, diz: você não está mais habilitado, meu querido, refaça o seu processo. Aí o Então, cara se chora. isso acontecer, ele pode procurar a advocacia de trânsito, que com certeza tem para onde correr judicialmente. Deixa eu pensar aqui numa outra situação. Vamos por Minas. Em Minas, uma vez emitida a CNH, o Detran de Minas não pede mais essa habilitação de volta. Então, tem muita gente que, sabendo disso, ele nem recorre com a intenção de reverter o resultado da punição. Ele recorre com a intenção de postergar. Postergar. Aí um ano vai passar, ele vai pegar a CNH e depois que se lasque para lá, se quiser aplicar a multa, se não quiser, ele já está com a CNH no bolso, ele salva. Eu vejo isso até como uma manobra evasiva, né? Manobra de fuga. Mas tem Detran que não deixa, por exemplo, São Paulo não tem Não. dessa não. Aqui em Minas, o cara consegue, alivia, botou a mão no CNH, e agora São Paulo não. São Paulo, mesmo depois de emitida a CNH, eles mandam uma cartinha lá, igual você falou, e ó, tá cancelada, pode devolver aqui. Se não devolver também, não tem valor nenhum, né? Na hora que a polícia parar para poder fazer essa Exatamente. tramitação. Exatamente. É só com nova carteira mesmo. Pois é. Então vamos lá. Não indicou o real infrator dentro do prazo. Nós já falamos disso? Falamos Tem como, basicamente, tem como a tem gente como tentar isso. indicar de forma judicial, por exemplo, eu tenho uma habilitação provisória e o meu pai, ou meu irmão, ou a minha esposa sai no meu veículo constantemente. Aí o miserável tomou lá uma multa que pode me comprometer em relação à minha habilitação. E por desatualização no meu endereço, eu não fiquei sabendo dessa autuação, consequentemente, eu não fiz a comunicação de quem era o condutor infrator dentro dos 30 dias do processo administrativo, né? E aí? Eu consigo fazer essa comunicação depois, mesmo já excedido esse prazo de 30 dias? Isso aí, ou seja, já temos decisões reiteradas. O STJ também entende que é possível, sim, fazer essa indicação via judicial. Você consegue apresentar aí algumas provas que não era você quem estava na direção. É por isso que o processo tem que ser bem instruído, principalmente se você é aquela pessoa que bate ponto, que você trabalha, demonstrar talvez que você não estava na direção. Reconhecer, né, firma, às vezes, de declaração em cartório. Em último caso, pegue outras testemunhas também que sabe que quem vive com o veículo é terceiro. Só que eu também recomendo para essas pessoas, Ronaldo, para poder colocar condutor principal no veículo. As pessoas não estão usando essa situação de colocar o condutor principal
Fácil Porque de fazer pelo aplicativo sim, CDT, Carteira sim. Digital de Trânsito. Você emprestou o carro imediatamente. Você vai lá e coloca aquela pessoa para que você emprestou o carro como condutor principal. Se acontecer qualquer besteira naquele período ali, você não tem que indicar condutor nenhum. Já vai atribuir a ele a Então, responsabilidade. se você tem um veículo e quem anda com seu veículo é só seu filho, praticamente, indique ele como condutor principal, porque se tiver alguma infração relacionada à condução do veículo, vai ser destinado para ele. Então, e as pessoas não lançam mão dessa possibilidade hoje, mas porque uma família inteira usa um veículo. Então, esse é o cuidado. A carteira digital hoje, ela facilitou bastante, porque você já pega ali, você vai acompanhando, você sabe se teve alguma infração ou não. Agora, tem aqueles que também são cadastrados no SNE, o que eu acho assim, eu não recomendo nunca ter um cadastro no SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica, mesmo porque a maioria dos estados não estão dando desconto, a maioria dos órgãos, vamos dizer, não estão aplicando desconto de 40%, porque eles não estão cadastrados. Para que É o outro cara vai ter absurdo. cadastro no SNE? Você tira do órgão todo um ônus de ter que te notificar e traz para você a bomba. Então, eu não recomendo, sinceramente. Se alguém me perguntar, uma opinião minha, não se aderir naquele sistema SNE é bobagem. Para quem não Mas sabe, SNE é Sistema de Notificação Eletrônica. Quando você adere ao SNE, você tira de sobre o órgão de trânsito a responsabilidade de te notificar via Correios. Aí ele manda só pelo SNE. Vantagem seria se você tivesse os 40% de desconto na hora de pagar a multa. Mas conforme a doutora disse, a maioria dos Detrans não está fazendo valer esse direito seu, né? É um direito. os 40%, Ronaldo, só que a pessoa tem que saber claramente que ela tem que abrir mão de todas as defesas dela. Então, o que Isso. acontece? Ele paga com 40% de desconto uma multa, mas a pontuação vai ser direcionada para a carteira. Na verdade, Então, o que o órgão de trânsito está fazendo é comprando o seu direito de defesa, né? exatamente, exatamente. Porque o que aconteceu? Quando vieram esses 40%, eles aumentaram os valores das multas, aumentaram bem os valores das multas, e estou te dando 40% em cima daquilo que a gente aumentou, ou seja, ele não tem nenhum prejuízo no que está acontecendo. Então, neste caso, prefere então, já que você quer desconto, paga com 20% até a data do vencimento e recorra. Porque se isso faz um direcionamento para sua carteira, Ronaldo, eu tenho inúmeros clientes que são caminhoneiros, o cara não pode ficar sem a carteira dele. Aí, quando você entra na sua carteira digital, tá até assim lindamente lá, né? Você aderir ao SNE para você ter desconto. Aí o cara vai mais naquela impressão, vou ter o desconto. Só que ninguém deixa em letras garrafais que ele vai ter que abrir mão sempre desse direito dele de defesa. Só Aí fazendo você... uma lembrança aqui que essa medida provisória que foi votada semana passada e aprovada, né, já foi aprovada, só esperando sanção presidencial, ela já previa a extinção quase que absoluta da notificação via Correios. Né? Só quando o proprietário do veículo fizer questão, exigir, é que o Detran vai ter que fazer essa notificação via Correio. Mas como é que o cara vai exigir, sendo que ele nem sabe que cometeu infração? Não entendi muito bem como é que funciona isso, não. Mas exatamente, ou seja, tá querendo cada vez mais deixar para o cidadão fazer as coisas e tirar a responsabilidade, porque é muito oneroso. Calcula comigo. R$ 85 às vezes uma infração de trânsito. Ele tem que emitir para você notificação de autuação, notificação de penalidade. Se depois, ou seja, você abrir um processo de pensão, abertura de processo de pensão, quanto que isso não gera de ônus para o Estado? Numa multa, às vezes, de R$ 85. Está saindo muito mais prejuízo para o Estado do que qualquer coisa. Então, quanto mais eles puderem tirar a responsabilidade de cima deles, é óbvio que eles vão tentar fazer isso. E as Olha pessoas vão essa, lá e contribuem, né? olha Aperta essa no que está na SNE. tela aí. Essa aí, de vez em quando, aparece aqui para nós. O camarada estacionou, parou em fila dupla lá. Aí o agente foi lá e autuou pelo 253A, se eu não me engano, que é Olha, bloquear aquele a via obstruir de forma deliberada a via. deliberada. E Essa a aí você multa adora, também é né? Quando pesada. bate uma dessa aí na sua mão, a multa é pesadíssima, acho que é É mais de pesada. É pesada a R$ 5.700. multa. É mais de R$ 5.700, se eu não me Primeira engano. coisa, essa infração, Ronaldo, ela tem que ter dolo. Para poder ser o 253A, tem que ter dolo. É muito clara a palavra deliberadamente na intenção. Quando surgiu isso? Lembra da situação da greve dos caminhoneiros, né? Quando teve toda aquela situação? Quando fala dolo, só para o público leigo entender, você tem Tá. que colocar o veículo ali com a intenção de obstruir o tráfego ali, o É a sua trânsito. vontade, Eu obstruir. estou colocando ele aqui para obstruir o trânsito. Exatamente. Não Eu foi quero que essa a todo intenção. mundo pare.
Ele até cometeu a infração de ter estacionado de forma irregular, mas ele não Sim, tinha sim, intenção mas de não obstruir. essa. Olha, a gente vê muitas infrações nesse nível, de estacionamento, às vezes nem fila dupla, às vezes estacionamento mesmo, de forma meio errada ali, e gerar esse tipo de infração. Quando teve ali a greve dos caminhoneiros, né, foi editada uma medida provisória que trouxe essa infração a 253A, mas na intenção de quê? Que liberasse a pista mesmo, porque algumas infrações eram muito altas financeiramente, o cara não ia ficar aguentando. E se tivesse reincidência, o negócio ia piorando. Mas isso, por muitos agentes de trânsito, eu não sei se por falta de conhecimento, falta de qualificação ou dolo do agente mesmo, vem trazendo sérios prejuízos para o cidadão. Isso aí já teve situação de ter que, às vezes, fazer demanda judicial, porque eles entendem, não, você colocou o carro aqui desse jeito, eu já entendo que você está obstruindo deliberadamente, porque você sabe que você não poderia. Olha a intenção. Você sabe que você não poderia ter deixado o carro, e não que você teve vontade de atrapalhar as pessoas. É uma coisa assim, é uma linha muito tênue aí, e eles estão aplicando assim, ó, tá fácil o dinheiro. Mas tá errado, e nesse caso aí você adora, né? Porque isso aí até eu que não sou especialista em defesa de Não, recursos, eu consigo pois derrubar. não, E a sim, multa aí é R$ 5.869,40. Acabei de verificar. é Na cara, é verdade, cara. o policial ou o agente que fez essa autuação, se por um lado ele quis acabar com a sua vida, né? Por outro, ele acabou facilitando, porque facilmente você vai conseguir derrubar essa punição aí, tá? E essa multa era mais cara, hein, Ronaldo? A medida provisória, ela era 8.800 e pouco. Aí que baixou para É, 5 mil. é porque ela Uhum. era uma gravíssima vezes 30, ela agora é uma gravíssima vezes Isso. 20. A Marta está reclamando que eu não leio as perguntas dela. Leio sim aí, ó. Acabei de te ler, ó. Só não li a pergunta porque você não mandou a pergunta. Você só falou, reclamou que eu não li aí, ó. Perdeu a oportunidade, tá vendo? Vamos ver aqui a Cícera. Boa noite, eu sou de Goiás, estou tirando a minha CNH, mas tenho dúvidas como, por exemplo, alinhar o carro e dar seta. Não é o caso que a Alessiane vai conseguir te ajudar, não. Não consigo. Nesse caso aqui não vai conseguir, não. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra boa para você aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui todo dia chega milhões aqui para mim. Cometi uma infração de trânsito antes de eu pegar a minha permissão. Só que como demora um tempinho ali, né? O órgão de trânsito tem até 180 dias, ou podendo chegar até 360 dias para punir, né? No caso de cometimento de infração. O que aconteceu? Essa pessoa que não tinha habilitação, agora tem. E é uma provisória, uma PPD. E aí, o que acontece? Chega lá na casa dela. A multinha, a pontuação que vai gerar ali, se foi uma multa grave, uma gravíssima, perde a PPD. E aí? Como é que acontece nesse caso? Então, olha só, o órgão, o sistema, né, vamos dizer, dos órgãos, eles não entendem, às vezes, que você está tirando a habilitação e que isso foi realizado, ou seja, essa infração ocorreu antes de gerar ali para você a emissão da sua carteira. Por quê? Porque quando vai se fazer qualquer mecanismo, né, ali dentro do sistema, quem tem que pensar é o homem, né? De uma forma geral, o homem tem que colocar que, olha, se a habilitação teria Fala, vencido o tal dia, homem, você se refere ao ser humano, né? o homem de forma geral. É, O homem de claro. forma geral. Por isso que eu já coloquei, o homem de forma geral. Ele tem, assim, se ele programasse o sistema para entender que é a partir da emissão da carteira, a gente não teria esse problema. Mas muitos órgãos, o sistema ele é programado que para ter o ponto inserido dentro do período da permissão, talvez seria o suficiente para poder não dar condição à emissão da definitiva. Tem órgãos que a gente tem que pedir para poder dar baixa, ou seja, eles fazem isso. Tem outros que você tem um pouquinho mais de trabalho. Tem órgãos que realmente entendem. Então, tudo depende muito do Estado. Mas, lógico, se a pessoa teve a infração antes da emissão, o Ronaldo não deveria, né? Vamos usar aí de novo o futuro do pretérito, né? Não deveria É, perder a carteira. Mas a gente tem que analisar em qual estado você está, né? E como que isso está sendo processado aí pelo seu órgão de trânsito. legalmente, que fique bem claro, a perda da sua permissão para dirigir ou a não obtenção da CNH, que é a sua definitiva, quando a gente fala provisória, definitiva, talvez um ou outro especialista que esteja nos assistindo pode não ver com bons olhos, porque na verdade não são nomes tecnicamente corretos. Mas isso é só para popularizar aqui o entendimento. Então, a gente vai continuar usando provisória e CNH se você não estiver gostando. Você... Tô brincando.
Então, o que acontece? A perda da permissão, ou a não obtenção da CNH, ela acontece por infrações cometidas no período de permissão. Então, se você cometeu a infração antes, ainda que essa pontuação venha a recair posteriormente, não pode incidir aí na perda da sua habilitação. Se acontecer, eu vou até tirar aqui, eu vou colocar de novo. Ó, olha na tela lá, ó, Advocacia de Trânsito resolve, tá? Só procurar lá no Instagram. Vamos ver o que o Ronaldo Real disse. Ó, não sei para que serve esse direito de defesa. Se quando você vai recorrer de uma multa, quase nunca ganha. Raramente ganha. A Jari não serve para nada. Você vai recorrer com 1% de chance de ganhar. Vou dar a minha opinião aqui de leigo em defesa e recurso, porque eu não trabalho com isso. O grande problema, Ronaldo, vou até deixar na tela aqui a pergunta dele, é que o cidadão, além dele não ter a qualificação técnica para fazer isso, eu estou falando técnica, ele sempre vai querer discutir o mérito. Por exemplo, ele foi autuado lá porque excedeu a velocidade. Aí, ao invés dele partir para o lado técnico, só será que aquele dispositivo que fez a fiscalização estava homologado? Estava tudo bonitinho, local visível, conforme a legislação. Ele não vai para esse lado, ele vai para o outro. Ele fala assim, não, porque eu estava socorrendo a minha mãe, que estava passando mal. Ele falou assim, não, muito louvável. Às vezes nem fala a mãe, né? Você estava socorrendo uma pessoa que foi acidentada. Muito louvável, a sua atitude, isso tem que socorrer mesmo. Só que você excedeu a velocidade, é infração de trânsito assim mesmo. Então, eu lembro até do Júlio, que conhece o Júlio, é uma dessas, em uma determinada ocasião, ele precisou de socorrer, acho que foi a esposa dele que estava ganhando bem, não lembro. Contou um caso aí, num dos episódios do podcast dele. Mas como São Paulo tem a questão do rodízio, a placa dele não podia circular naquele dia, ele saiu para levar essa pessoa ao hospital, precisava, né? Foi autuado, dizer que nem recorreu. Eu falei, não, infração eu cometi mesmo, eu vou recorrer, que eu estava levando a pessoa para o hospital, e poderia chegar lá no hospital, pedir o prontuário lá, que a pessoa realmente recebeu o atendimento naquele dia, naquele horário, e tentar usar aquilo depois, e vai estar discutindo mérito. Aí dificilmente você vai achar um membro de Jari disposto a te ajudar, né? Mas vai lá, dá a sua técnica. Ronaldo, exatamente é isso. O que acontece? Eu estou nesse nicho de direito, né, desde 98, né, fazendo contas básicas aí, a gente tem noção que são 24 anos. Boa parte só na esfera administrativa, depois, né, fui para o direito e depois na condição de advogada. Então, assim, se a gente levar a informação do Ronaldo como se fosse uma máxima, eu não teria mais condição de estar aqui, Ronaldo. Por quê? Porque meu nicho é só direito de trânsito. Então, se a gente se mantém até hoje, né, nessa condição, ou seja, nessa área, é porque a gente tem resultado, sim. Porque senão não seria sustentável por tanto tempo, né? A gente olha isso de uma forma bem clara, não teria como ser sustentável com tanto tempo. Muitas infrações de alcoolemia, a gente vê que a gente derruba aí por estar o órgão errado. Porque a pessoa, às vezes, ela está errada, assim, Ronaldo. Só que isso não dá a condição ao órgão de errar também. Se o órgão errou ali numa lavratura de um auto de infração, se ele não fez de forma correta, como manda ali as disposições legais, o auto deve ser anulado. E se não for anulado, talvez numa esfera administrativa, porque talvez a pessoa que está lá não tem conhecimento técnico para julgar, porque isso acontece também, tem aí o judiciário para se socorrer. Então, o problema é que boa parte das pessoas, elas realmente trabalham o mérito, elas falam, não fui eu, não foi assim, minha moto estava sem freio, por isso que eu passei correndo. E a gente vê isso direto acontecer. E óbvio, não vai dar certo. Por quê? Você não está... A multa não deixou de existir, você fez. Né? Igual foi o exemplo que o Ronaldo deu. A infração aconteceu. Então, é uma medida técnica mesmo, porque senão não vai ter jeito. E lembrando que não adianta ler só o Código de Trânsito, olha tantas resoluções que vêm e ampara, por exemplo, uma situação de radar, outra que ampara somente a questão da alcoolemia. Né? Mesmo então, quem conhece todo o arcabouço legislativo, ele não tendo a prática dos processos administrativos e judiciais, ele não vai conseguir obter o êxito que ele espera. Eu, por exemplo, eu conheço bastante legislação, mas não é minha praia querer trabalhar com defesa e com recurso. Então, veja, mesmo eu tendo toda essa noção, esse conhecimento, ainda assim eu precisaria buscar a orientação, falar a instrução de um profissional, né? Quem não tem as manhas não entra, não. Já viu essa? Eu já vi. Tem as manhas, não entra. Você não entra, não. Tem a instrução de um profissional. Eu não vou, eu vou buscar a instrução, não tem.
Olha o José Sebastião reclamando que, infelizmente, temos os nossos direitos, mas é difícil a garantia deles. Concordo, inclusive, no que diz respeito ao desconto de 40% no Sim, pagamento da multa, que hoje no Brasil são 27 Detrans e, sei lá, 5 talvez já estejam adeptos aí ao sistema de notificação eletrônica com desconto de 40%. Você quer ver um outro grande problema, doutor? Essa aí com certeza alcança aí muitos caminhoneiros, também motoristas profissionais. É o curso preventivo de reciclagem. sim, Se eu não me engano, tem 2 Detrans dos 27 que o Brasil tem, sim. apenas 2 que aderiram ao sistema de curso preventivo de reciclagem para evitar a suspensão da carteira. Aí você pensa, a lei pensou o seguinte: o camarada é um profissional. Se ele toma uma suspensão, ele deixa de trabalhar. Se ele deixa de trabalhar, ele deixa de ganhar dinheiro, a família dele vai passar dificuldade. Não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Que ele seja reeducado. Então vamos criar um curso preventivo de reciclagem. Preventivo. Lindo, louvável. Isso ficou assim bem desenhado, porque já estava desde 2015 com a 13281, né? Mas ficou muito bem desenhado, sem ter para onde correr e dizer que não entendeu, desde abril do ano passado, com a Sim, na mudança 14.071. legislativa, isso. E 25 dos 27 Detrans ainda não disponibilizam essa possibilidade para o condutor. E aí? Aí Como é tem que que faz nesse caso? judicializar, tem que judicializar. Ou seja, pedindo para poder fazer a liberação ou dar o curso. E isso aí é um absurdo mesmo. Porque, ou seja, é um direito que Absurdo. está totalmente ali, não tem discussão mais a respeito dessa matéria. E o que viabiliza bastante, né? Porque pode dar bastante ponto para um condutor profissional, né? Ele chega até um certo patamar, faz o preventivo, zera aquilo ali, tem condições de fazer isso de novo. Só que o seguinte, poucos Detrans fazem isso. Você chega lá e eles falam: oh, não, a gente ainda não tem estrutura para isso. Gente, o problema é esse: é que a lei vem antes da estrutura sempre. Eles não têm condições e lançam a lei Por e não nada vão não. ter condições. A 14.071, que foi o último ajuste que teve nesse curso preventivo, que ele já existe desde 2016. Né? Sim, sim. Foi 2015, a Lei 13.281, mas parece que entrou em vigor em 2016, se eu não estou enganado. É 15 ou 16, já tem 6 anos, pelo menos. E até Aí hoje. 14.071 vem em abril do ano passado, reforçando isso aí. Quando ela veio, antes dela entrar em vigor, ainda foi dado 6 meses. Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Cobrar, exigir do cidadão é muito fácil. Mas se for olhar lá dentro das competências dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, todos eles começam assim: cumprir, aí depois vem assim, e fazer cumprir a legislação de trânsito. Primeiro, cumprir. Ele, o órgão, tem que cumprir. Não cumpre. E aí? E o meu peito tá chiando, tá com a bronquite aqui. Deixa eu ver aqui o que Eu Sou a Paz no Trânsito tá pasmando aqui, ó. Pasmem agora. Aqui no Detran do Mato Grosso, é o seu aí, tá, Luciane? Ó. Sim, é o meu. Se levar uma multa de dirigir sem possuir CNH, leva 7 pontos no Renasce. Como assim, pô? Não tem habilitação? E Mas o pior é que, leva. às vezes, o proprietário do veículo que tem PPD e perde ela por injustiça absurda. Não falou O qual que injustiça. acontece aqui? Tem pontos que não são computáveis, né? A Né? questão mesmo da permissão do sem CNH não tem para onde ir, porque não é computável. Como é que vai Só registrar? que, só que eles computam, eles jogam 7 pontos no prontuário. Daí você tem que pedir para levantar essa pontuação, porque senão fica lá no prontuário do cara. Isso aqui é comum aqui. Isso que eu Mas ele não falo. é habilitado. Mas o Que sistema prontuário? não pensa. O sistema não pensa. Quem tem que pensar é o homem que faz o sistema. Então ele entende o quê? Sem CNH são 7 pontos. Primeiro, não é nem computável, mas ele tirou 7 pontos. E ele lança lá. Se não tiver um sistema bem feito por pessoas sérias que conheçam, Ronaldo, o cidadão sempre vai sair no prejuízo. Porque ele vai ter que pagar um profissional, talvez, para poder resolver essa situação, para poder entrar com requerimento dizendo que não tem como computar um ponto na carteira que se ele não tinha carteira. Olha só que loucura. E isso Eu acontece não vejo demais nem aqui. possibilidade prática disso acontecer, porque Rapaz, eu te mando se ele não amanhã. tem um Renache, como é que vai registrar? Pois é, eu te mando amanhã. Tô assim, ó, de situações assim, Ronaldo, eles Peraí, pontuam. peraí. Tá doido, você não existe, não. Tô te falando, existe, tá certo, existe. Deixa eu ver aqui, ó, o Tá. Então, ó, nossa live tá chegando ao final aqui, só falta 6 minutos, hein? Manda as perguntas aí.
Boa noite, Ronaldo. Estacionei aqui no centro da minha cidade. Levei 2 multas em menos de 10 minutos por não pagar o estacionamento rotativo. Chegou a notificação, depois a multa, o que devo fazer? Em menos de 10 minutos, passaram 2 agentes, lavraram 2 autos de infração e ele procurando um lugar para comprar o rotativo, que hoje em dia nem compra mais, é tudo por aplicativo, né? Sim. Tem coisa mal contada aí, hein, A Thay? primeira coisa que tem que analisar também aí, Ronaldo, é se é o mesmo agente. Por quê? Porque talvez possa ser o mesmo agente, nem ser agentes diferentes, tá? Só que quando é assim, uma das infrações, por conter a mesma raiz, possivelmente vai cair, tá? Fazer um recursinho bem feito aí, Uma uma das sim, mas infrações as cai. 2 não. Até porque o Duas. primeiro deveria ter chamado o guincho e removido o veículo. Então, assim, uma possivelmente vai existir. A segunda infração, você faz um recurso, mas apontando a outra infração, porque os recursos, Ronaldo, tem que tomar cuidado, muita gente faz isso. Pega lá, por exemplo, 2 situações e coloca no mesmo recurso. Não pode acontecer isso. Para cada infração é um recurso. Você pega a primeira infração e explica a incidência da segunda, ela vai ter a mesma raiz, ou ainda uma questão de infração continuada, ou seja, levanta essa tese e possivelmente uma delas vai cair aí de dor de cabeça para ele, pelo menos. Procura lá, deixa eu tirar aqui para aparecer na tela aí, ó. Advocacia de Trânsito. Eita, Ronaldo. Vanderlei Soares, sujeito atravessou a BR, fez conversão à esquerda, não havia placa regulamentadora. Os tachões estavam faltando e o agente autuou. É válido? Então, tem que Cara, analisar, né? sabe aquela linha divisória que tem no centro da pista? Ela sendo contínua, você não Já pode foi, não pode atravessar. passar. Não pode, não precisa de placa não, tá? Então, válida sim a autuação, mas dá para recorrer também. Não desanima não. Porque o que acontece? Tem que analisar, né, se a sinalização estava visível, se não estava. Porque, salvo engano, eu acho que é o 90 do CTB que trata a questão da sinalização, não é, Ronaldo? É o Você que está artigo mais por 90. dentro disso. E vai Artigo falar o quê? 90. Se tiver deficiente, ou seja, você não Exatamente. conseguiu visualizar, então não pode ser punido por conta disso. Então tem que realmente analisar o caso concreto, como estava no local na Vou ler hora. para você, ó, que eu não lembro dele de corzinha, não. Não serão aplicadas as sanções previstas neste código por inobservância à sinalização quando essa for insuficiente ou incorreta. Então você vai analisar lá no pavimento, lá existe a linha? Existe, mas ela estava visível e bem visível. Porque depender do dia e do horário, aquele vaporzinho do asfalto ali, se ela não estiver bem visível, nítida, dá para fotografar e usar como recurso. E não só isso, né? Tem aquela parte técnica também, né? Lavratura do auto-infração, se a Se foi notificação foi feita colocada dentro do prazo. observação, se foi a notificação feita dentro do prazo, tem muita coisa. Agora, se houve recurso ou não, porque agora tem um prazo também para eles emitirem a penalidade. Então, tem toda uma história por detrás disso. Aí, doutor, ó, recebi, o Vinícius que está perguntando, recebi uma multa, mas não fui eu que cometi a infração. O que eu faço? Então, Vinícius, primeira coisa, ele prestou esse veículo para alguém, ou seja, que estava na posse de uma outra pessoa, é uma infração de condução, é de proprietário, tem que ser avaliado várias coisas aí, Vinícius. E principalmente, né, que tipo de infração você levou. Porque tem infração que ela já está no nome daquele que levou, não tem como ser nem transferida. Por exemplo, se fosse uma alcoolemia, só um exemplo, não é o seu caso, pelo que eu estou verificando. Mas a alcoolemia, você não precisa nem indicar condutor, ele já está auto-indicado ali, mesmo está no veículo de terceiros. Já é uma indicação já que não tem como escapar disso. A primeira providência é ver se é uma infração que possível de indicar o condutor, né? Por exemplo, por ações cometidas na direção. Excesso de velocidade, avançou sinal vermelho, estacionar local proibido. E se está dentro do prazo para indicar. Se não tiver, por vias administrativas, não vai. Mas por judiciais, a doutora Aliciane dá jeito. Pode procurar lá que vai dar certo. Multa dentro da cidade prescreve? Não vamos falar nem dentro da cidade, vamos falar de multa de trânsito. Existe prescrição para a penalidade de multa? Não estou falando para aplicar, não. É depois de já aplicada. A multa Nós já temos foi a questão emitida. tributária e os créditos tributários, ou seja, o órgão ele pode ir buscar isso de forma tributária, ou seja, mas após 5 anos já dá para a gente entrar numa briga aí. 5 anos prescreve. Após isso, só mesmo dívida ativa, E né? a maioria dos órgãos não vai aplicar isso administrativamente. Então, assim, a depender do valor da multa, tem que ser analisado aí se compensa uma via judicial ou não. O Vanderlei está falando que lá tinha a linha divisória sim, mas estava bem apagada. Então, vamos, né? Fotos, vídeos, vamos, né, comprovar isso legal dentro de um processo, Vanderlei, que pode ser aí que, apontando, né, esse artigo, como a gente falou, o artigo 90 aí,
você está acima de uma disposição legal. Então, eles vão ter que dizer, se não acatarem o seu recurso, por que não estão acatando. Então, ou seja, vai ficar um pouquinho mais difícil para eles. Sabe o que acontece? Hoje existe um manual técnico de sinalização para cada tipo de sinalização. Tem um horizontal, uma só para placa de regulamentação, uma só para placa de advertência, uma só para semafórica. Então, assim, são tantos detalhes técnicos que eu, sinceramente, eu duvido que exista alguma sinalização implantada 100% em conformidade com o manual técnico. Então, toda vez que a infração tiver relação com a sinalização de trânsito, seja lá por um estacionamento em local proibido, ou uma conversão em local proibido, igual foi feito aí, toda vez, sempre vai haver margem técnica para recorrer. Sempre. Porque é muito detalhe, tá, doutor? Eu não conheço, já desisti. No Brasil, eu acho que um que chega próximo a conhecer quase tudo aí é o Fabrício Medeiros, Sim. nosso amigo. Toda vez que eu preciso, eu recorro a ele, porque não tem condição, não. Antes era só decorar o significado das placas e pronto. Ah, hoje não, hoje esquece. Qual é o tamanho da placa, a cor da letra da placa, toda a bobeirada lá que... Vamos lá, uma pessoa que comprou um veículo, mas não está com o recibo de compra e venda. O veículo era financiado e a pessoa que adquiriu terminou de pagar e ainda dispõe do carnê. É rolo, está vendendo bem alienado. Aí você percebe que é uma situação diferenciada, né, Ronaldo? Porque a situação dele é uma situação inversa. Nesse caso, não é que ele vendeu e a pessoa não transferiu, ele comprou e não tem condições de transferir. Nessa situação, a depender do prazo que está aí, é possível comprovação via judicial que você fez esse negócio jurídico, tá? Em algumas situações, usa-se até, lança-se mão de uso capião até de veículo. Tem muita coisa a ser feita aí, né? Quando a gente fala num direito de trânsito, as pessoas elas acham que estamos relacionados só à multa de trânsito, né? E não é. É uma situação um pouquinho. Essa é uma situação, né? Fazendo provas aí, e a depender do tempo que você está com o veículo, as provas testemunhais que você tem, você pode talvez conseguir sim, via judicial, que esse veículo seja transferido de forma compulsória aí para o seu nome. Olha, o nosso tempo aqui acabou, mas como as perguntas estão chegando e você está com disposição para responder, eu vou mandar mais. Pode mandar. Vamos lá, o José Sebastião. Na minha cidade, que é bem pequenininha, quase todo mundo usa carros e motos atrasados, ou seja, não paga os impostos, não vem o licenciamento, né? Anda sem capacete, sem cinto de segurança. Mas alguns dias veio um órgão de trânsito e multou muitas motos. Está certo multar se a cidade não tem regulamentação de trânsito? Na verdade, a regulamentação ela é pelo Código de Trânsito Brasileiro, né, José Sebastião? Não é pela cidade, não. Então, apesar da omissão, né, muitas vezes, do município em ter o seu próprio órgão de trânsito, ter os seus próprios agentes de trânsito, o dia que a Polícia Militar, que é quem assume esse papel, né, de fiscalização quando o município se omite, o dia que a Polícia Militar resolve rodar a baiana, é muita moto que roda mesmo, né? Tem que ver se o trânsito dele lá ele é municipalizado, né? Porque às vezes o trânsito também é municipalizado, mas deixa de ter sinalização. Mas nesse caso, de documentação atrasada aí, a gente não está dependendo nem de sinalização, né? Agora, o cinto de segurança também é uma situação. Agora, nós temos que analisar uma coisa, viu, senhor Ronaldo? Se quem fez a autuação tinha competência para poder fazer. Porque o que acontece? A Polícia Em se Militar. tratando de pequenos municípios, quem vai fazer é a Polícia Militar. Então, mas a Polícia Militar, ela não. Eu estou indo pelo pressuposto. Então, Se o só que a município é Polícia pequeno e Militar, não ela tem não órgão de pode trânsito. fazer assim. Ou seja, a Ele não Polícia tem órgão Militar, de ela trânsito. pode fazer se Se tiver ele não tem órgão de convênio. trânsito, quem assume quem avoca essa competência é a Polícia Militar. E é assim Só que que acontece, ela só não acontece de forma automática, tá? Tem que ser feito por meio de convênio. Porque a Polícia Militar ela não é uma polícia de trânsito. Ela torna-se na fiscalização de trânsito quando está por meio de convênio. Então tem que analisar quem aplicou essa infração, se tinha competência local para poder estar fazendo essas autuações. Na maioria das vezes, não. É o padrãozão que a gente encontra no Brasil mesmo. Em 5.700 municípios, 70% deles não tem órgão de trânsito. Se não tem órgão de trânsito, não tem seus próprios agentes. Então, quem fiscaliza? Polícia Militar. Mas é o que a doutora disse. Polícia Militar é um órgão de trânsito. Não especificamente, ele até compõe o Sistema Nacional de Trânsito, se não me engano, o artigo 21 ou 23 do CTB, mas a Polícia Militar só pode fiscalizar mediante convênio. Só, doutora.
que desses 70% de pequenos municípios que não têm órgão de trânsito, eles também não firmam convênio, que hoje em dia pode ser firmado de prefeitura junto à PM, né? Antigamente tinha que ser órgão de Exatamente. trânsito. Eles não têm esse convênio. E a Polícia Militar faz o trabalho assim mesmo. Alguns juízes entendem que sim, que essa vocação de competência, que segundo o direito administrativo não seria legal, mas conforme o entendimento de alguns juízes, é legal sim, porque você não pode viver em terra sem lei. Aí vira aquela briga, né? Se quiser brigar também, tem briga, não tem? Dá para... Tem, ou seja, não tem terra sem lei, mas tem que ter lei para poder a gente estar na terra, né, para poder a gente conseguir se organizar. Então, se não fala que determinada coisa não pode ali, a gente vai analisar a circunstância. Agora, documento de veículo, lógico, a pessoa tem que andar com ele correto, mas a autuação é aquela história. O fato de você estar errado, eu vou voltar nisso, não quer dizer que o Estado pode estar errado. O fato de você não estar com o seu documento em dia, não quer dizer que qualquer um pode autuar. Existe competência estadual, outra municipal e outra ambas, né? Dependendo, por exemplo, a PRF, ambas. Pode, uma multa, não importa a circunstância, ela pode autuar de qualquer forma. Qualquer forma que eu digo, né? Não tem uma separação de competência. Mas a lei é muito clara, tá? A polícia militar por meio de convênio. Se ela não pode simplesmente chegar e autuar de qualquer forma. Então a briga é boa. E com um detalhe, doutora, não é todo policial militar. Igual eu estou numa cidade de 100 mil habitantes que ainda não tem os seus agentes. Já tem órgão de trânsito aqui, mas ainda não tem os agentes. Eles estão promovendo o concurso agora. Então existe o convênio com a PM. Nesse convênio são citados os policiais militares, eu disse os, porque não são todos, os Sim, policiais militares sim, que vão isso fazer mesmo. fiscalização. Então Não são todos. outra coisa muito comum em pequenas cidades, interiorzões do Brasil, é aquele policial que não está relacionado como agente fiscalizador, anotar a placa, o local e as circunstâncias, passar para um terceiro, que no caso é um policial que está relacionado para fazer a autuação, e então esse terceiro fazer a autuação. Me fala sobre isso. Quem pode autuar é apenas aquele que presenciou a flagrância da ocorrência. O agente que presenciou é aquele que pode autuar. Tem exceção? Tem. Vamos imaginar que numa operação, vários policiais, um aborda, verifica a situação e o outro faz a autuação. Mas nesse caso, os dois têm que levar ali para o auto de infração o seu registro. Porque um abordou e repassou para o outro autuar. Não é nem o caso, eu entendi o que você está dizendo, não é nem o caso que eu citei aqui. O que eu estou citando Não é. é aquele Exatamente. problema Isso que você está cotidiano falando do não interiorzão. pode. Não pode, por quê? Porque não tem aquele princípio da flagrância. Somente aquele que visualizou é quem pode autuar. A Olha que única interessante. exceção é essa situação, numa operação onde um aborda e o outro faz o auto com base naquela abordagem. Mas nesse Olha que caso, os dois interessante. são responsáveis. No caso que eu citei, quem presenciou não pode lavrar o auto de infração porque não é um agente credenciado para isso, apesar de ser um policial militar. Ele não consta lá no convênio, né? E o outro que veio a lavrar o auto de infração posteriormente não presenciou. Ele fez isso por indicação do policial Isso que viu. acontece Então, tá tudo bastante. errado, tá? Tudo. Isso aí é Isso, comum, tá? É bem comum isso acontecer. isso Né? quase aconteceu aqui em Manhuaçu com a minha esposa. Ele estacionou num lugar onde era vaga de estacionamento rápido. Aquela vaguinha de 15 minutos, mantém o Sei. pisca-alerta ligado. Só que ela já conhece a cidade, conhece os espaços, ela viu aquela vaguinha ali, foi lá, estacionou lá, ligou o pisca-alerta e imediatamente o policial chegou e falou: você não pode estacionar aí não. Ela falou assim: mas como assim não posso estacionar? Ele falou: não, isso aí é carga e descarga. Ela falou assim: mas aonde está a sinalização? Ele foi procurar. Nem existia mais a placa de estacionamento rápido. Alguém derrubou a placa lá, um caminhão, sei lá o que, e não existia mais. Então, enfim, tinha um espaço e não tinha mais sinalização regulamentadora nenhuma. Ele falou assim: não é carga e descarga, porque eu estou falando que é carga e descarga. Não. Ela falou: você vai me desculpar, mas eu não vou tirar o carro daqui, não. Aí, o que ele fez? Ele foi e anotou os dados, pediu a habilitação dela, anotou os dados da habilitação, anotou os dados do veículo, do local. Ela pegou e falou assim: o senhor está me multando? Ainda falou assim que é para ver se ele entendia, né? Obviamente que ela sabe que ele não estava multando.
Pois então, vou te dizer o que eu vou fazer. Tá vendo que a câmera ali, ó? Eu vou ali dentro do estabelecimento comercial, vou pedir o dono do estabelecimento para me entregar o trecho da filmagem aqui, que é o senhor que estava aqui no local. Porque com certeza não vai ser o senhor que vai lavrar esse auto de infração. Vai ser um terceiro. E aí nós vamos pegar os dois, o senhor e ele. Cadê? A multa nunca chegou. Isso que é bom entender um pouquinho, né? Exatamente, até agora está esperando, né? Vamos ver aí o Adinol Marcos. Eu estava nua paralela. Não, numa, né? Eu estava numa Uma paralela, rua, estava rua né? Numa paralela, eu acho. rua paralela à rodovia, a Polícia Rodoviária me autuou, como se eu estivesse na rodovia. Pode ou não pode? Não, se você não está numa rodovia, não pode, mas você vai ter que fazer a comprovação que você não estava. Esse que é o Vias problema. É a fé marginais, se estiver pública. dentro da faixa, se estiver dentro da faixa de domínio, a PRF pode chegar, não pode não? Então, isso depende muito. Isso é uma briga muito grande, viu, Ronaldo? Porque o que, que acontece? Tem que ver se está dentro da competência. Por exemplo, aqui mesmo nós temos uma delimitação de competência, que a PRF hoje praticamente entra na cidade, entendeu? Que seria, em tese, talvez, da Polícia Militar. Então, tem que analisar qual que é essa faixa de competência dela. Agora, a rua paralela, eu estou entendendo que ele estava tipo, em uma cidade. Eu não sei, talvez foi o que ele disse. É uma rua paralela à rodovia. Aquelas vias que margeiam a rodovia, né? Se me perguntar a referência legal, eu não vou saber te citar, mas eu te indicar. E tem que Mas ver eu qual me foi o lembro, eu me tipo lembro de de ter visto em multa. algum lugar que essas vias marginais, quando estão dentro da faixa de domínio da rodovia, Então, elas estão sob a fiscalização. tem que Sabe? analisar se está dentro da faixa de domínio, qual foi o tipo de infração. Porque ele fala que foi Normalmente, autuado, mas não fala do normalmente quê. estão. Normalmente estão. Então é a caso e caso, tá? Igual a doutora está dizendo aqui, tem que analisar. Nunca tem como a gente ter uma precisão sem analisar o caso concreto aí. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui. Olha quem está por aqui aí, ó. Conhece aí? Um pouquinho, um pouquinho. Márcio estava comigo até esses dias aqui em Cuiabá, veio fazer um trabalho aqui. Márcio Dias, ele me prometeu que vai a BH gravar um podcast presencial, pessoalmente comigo lá. Prometeu, tem que cumprir, hein, doutor? Vou marcar a data, nós vamos encontrar lá em Belo Horizonte. Vamos bater um papo longo, parecido com esse aqui, para tirar as dúvidas do pessoal aqui Grande sobre amigo. essas mazelas, né, dos processos administrativos e judiciais de trânsito aí. Deixa eu ver aqui, quantos pontos eu posso perder com a PPD? A Tina perguntou. Nenhum, Tina. Não vai perder ponto nenhum, não. Na verdade, a PPD, se você cometer infração grave ou gravíssima, ou for reincidente em média, você não pega a CNH depois. Aliás, isso é o que está na regra, né? Se procurar aqui o advocacia de trânsito, costuma dar Não jeito. fala assim, homem. Ela falou Na que não verdade, pode. ô, Ronaldo, as pessoas falam que perdeu o ponto, mas na verdade você não perde, você ganha eles, né? Eu Ganha, costumo te ganha falar, né? pontinha. Aí perdi ponto, você não perde, você ganha na sua carteira. Sou da cidade de Marabá, estado do Pará. Como faço para acionar a doutora? Ó, não sei, hein? Eu sei que está aparecendo aí na tela aí, ó, advocacia de trânsito. Segue lá no Eita, Ronaldo. Instagram, lá você vai Segue conseguir lá. mais informações, vários casos já tratados lá. É legal. A doutora falou assim, Ronaldo, eu não posso fazer propaganda do meu ofício, que existe mesmo, parece um regulamento Sim, eu interno falei, da olha, OAB, todo caráter informativo aqui, ele fica fazendo isso e é, me deixando assim. caráter informativo. Mas se eu tiver que indicar alguém, eu vou indicar um bom profissional. Então, não, mas quem não tem as mães não entra não, sem instrução do profissional. Vai lá no Advocacia de Trânsito, que com certeza lá você vai ter essa instrução. Ó o Vanderlei aí, hein? Fui a Cuiabá, depois a Itaiangá, muito calor, aqui em Vacaria do Sul, 1 grau. Obrigado pela informação do tempo aí, Vanderlei. E Cuiabá é quente mesmo. Quente. Boa noite, professor. Ontem eu fiz a minha prova e passei com 34 pontos. Graças a Deus. Parabéns, Tice. Quem não sabe ler pode tirar carteira? Não tem como. Por quê? Ele vai ter que fazer uma prova escrita. Então ele vai ter que ler. Né? Antigamente conseguia. Quando eu tirei carteira, a prova era oral. Não exigia essa questão de alfabetização, sabe? Aí sentava na frente do examinador e perguntava, você respondia. E Vida muitas que segue. pessoas hoje têm problema por isso, sabe, Ronaldo? Porque elas têm a carteira suspensa
Aí precisa passar depois por uma prova para poder reaver a carteira, e tirou a carteira há muitos anos atrás e não tem a condição de leitura, e nesse momento ela não tem como reaver a carteira. É um problema bem sério hoje que ocorre com resquício, né, lá do passado. E o José Sebastião, cheio das experiências de infrações de trânsito, me trouxe mais uma para nós. Uma vez eu fui multado porque um ônibus quebrou e um guarda de trânsito estava autorizando os veículos a passar pela caixa exclusiva para ônibus, a faixa, né? É. Mas a Câmara multou e passou o tempo de recorrer e eu acabei pagando. É estranho isso, né? Realmente, se você faz ali o recurso, a defesa que fosse, né? Nesse caso, não precisaria nem chegar à fase de recurso, eu acredito. Porque realmente existia um agente ali fazendo E ele manda, né? Ele desvio. falou, a água parou, né? A gente está aí no topo da pirâmide para mandar. Exatamente. E assim, é até estranho isso acontecer, porque não foi só o veículo do José Sebastião que passou ali. Vários passaram. Então, se do nada 200, 300 veículos são autuados por passar ali, alguma coisa tem errado. Então, por certo, quem lavrou esses autos de infração lá deveria ter puxado isso, né? Vamos ver aqui o Ronaldo Real. Então, Ronaldo, eu fui autuado no artigo 93, mas o local era apenas um descampado afastado, onde eu parei para almoçar, debaixo de uma árvore para almoçar. Fiz fotos, pedi para substituir a multa pela 181, que é o estacionamento, mas eles negaram, por isso disse que não vale a pena recorrer. Espera aí que 193 me fugiu da cabeça agora, minha memória está tão boa. 93 tem incisos, não tem? Tem não. É transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, Tem ilhas. incisos, tem desdobramento, sim, tá? Tem Ou não. seja, 193 não. a 193 não. 193 tem, ó, porque quando eu falo de desdobramento, o que significa, Ronaldo? Vai aí comigo, ó, transitar sobre passeio, calçada, ilha, refúgio. Calçada, Então, passeio, passarela, ciclovia, para ciclofaixa, cada ilha, situação refúgio, dessa tem um argentilamento. desdobramento. Você fala fichas de Exatamente. autuação distintas, sim. Isso. Então, o que acontece? Tem que analisar em qual dessas fichas ele foi enquadrado. Exatamente. Entendeu? Certamente é em cima de alguma praça, alguma coisa Pode ter sido. mais Porque afastada ali. e ver o código de desdobramento, porque daí eles têm que, a depender da situação, colocar até num campo de observação como estaria sendo feito isso. Então tem que ver qual dessas situações do 193, ou seja, qual que é o desdobramento. É isso aí. Olha, deixa eu ver se tem mais algum interessante aqui. Deixa eu ver o que o Vilame está dizendo aqui. Ó. Se tiver multa em transmissão, eu já estou perto de pegar a definitiva. Eu perco a PPD? Falamos disso aqui hoje na live, né? Não, se Costumo o está Detran, antes de pegar ela, não. costumo o Detran emitir a CNH e depois pedir de volta. Ó, devolve para cá porque virou punição aqui, não podia e tal. E aí diz a doutora que tem como resolver. Mas ele está na permissão já, né? Para definitiva. Aí já foi. Agora, se não está pontuando, você conseguir pegar a definitiva, aconteceu o que o Ronaldo disse, ou seja, dá para cá a sua carteira de volta. Mas aí talvez a esfera judicial resolva isso. Já tem várias decisões nesse sentido. Essa do Ed Oliveira aqui é velha, cascuda e já calejada. Hoje, um colega instrutor estava me ensinando aula onde transitava em um trecho da 116, é uma rodovia que passa até aqui em Manhuaçu. Quando foi abordado por um PRF, que alegou que ele não deveria estar naquele local por ser BR, não iria notificar para não prejudicar o aluno. Olha, o Ed certamente é instrutor, porque falou assim, colega instrutor, né? Não basta o PRF falar, ele tem que mostrar. Por que eu não posso transitar na rodovia? Onde é que está escrito que não pode? A licença de aprendizagem de direção veicular é um documento emitido pelo Detran e a circunscrição, a validade desse documento é dentro da circunscrição do Detran. O Detran tem circunscrição dentro de que território, Aliciane? Estado, não é? Estado. Detran é estadual. Exatamente. Então, meu amigo, não interessa se está numa rodovia federal, o que for. Essa rodovia está passando por dentro do estado que emitiu essa licença, você pode treinar ali. Um dia desse eu estava até discutindo isso, nos casos mais específicos, que o Detran tem poder para restringir o treinamento em locais e dias que ele entender que ofereça risco para o trânsito, ou prejuízo à fluidez. Então, você vai ver, isso é muito comum. Às vezes o Detran, ou até o órgão municipal também costuma fazer isso, apesar de eu entender que o órgão municipal não teria essa competência, de dizer assim, você não vai poder treinar na avenida tal, igual lá em Belo Horizonte, não pode na avenida Contorno em alguns trechos, porque é perigoso, atrapalha o trânsito e coisa e tal. Aí
foi determinado ao emitir a licença, mas o instrutor sabe que naqueles trechos e horários ele não pode treinar. Se existir essa restrição por parte do Detran do seu estado, dizendo que naquele trecho de rodovia você não pode treinar, aí sim, foi o Detran quem estabeleceu isso e ele pode fazer isso. Isso é previsão no Código de Trânsito. Agora, a PRE fala que não pode, deixa falar que não pode. Então, eu acho que ele está pegando aí pelo fato de ser uma BR e não uma estadual, Tanto faz, Ronaldo. tanto faz. A via está dentro do território do estado que emitiu a licença. Não interessa se a via que ele está transitando é municipal, estadual ou federal. Quanto à questão de tirar a habilitação, eu vou falar, deixar para o Ronaldo mesmo, que eu não posso opinar muito com isso. Né? Aí... Você entendeu? A licença, ela autoriza o instrutor a sentar do lado de uma pessoa, de um aluno, um aprendiz, e treinar com ele em qualquer via onde a circunscrição do Detran que emitiu a licença abranja. Por exemplo, Detran de Minas. Não interessa que rodovia que é, ele for 116. 116 passa aqui em Minas, passa no Rio também, passa na Bahia, se não me engano, passa. Se for em Minas aqui, Detran de Minas não estabelece restrição para treinar na BR-116, não. Pode treinar à vontade. Teve um dia que até conversei isso com o Leandro Macedo, policial rodoviário federal, grande nome do trânsito brasileiro. Teve um dia que eu falei com ele, ô Leandro, mas o PRF lavrou o auto de infração. Ele falou assim, pode até lavrar, ué. Não vai permanecer. Mas eu fico tentando entender qual foi o artigo que ele enquadrou. Eu estou aqui raciocinando. Qual foi o artigo que ele enquadrou? Dirigir sem habilitação e entregar a direção à pessoa não habilitada. É isso. Ele certamente vai enquadrar. Não tem o menor cabimento. Sinceramente, eu acho até eu fico até difícil de eu acreditar que um PRF, sabendo a instituição que é a PRF, exato, eles são bem precisos. Eles cometeram um equívoco dessa dimensão. Eu acho assim difícil. Eu precisaria ver uma autuação dessa para acreditar. Nunca vi também. É complicado. Vamos lá, acho que deu, né? Deu o nosso tempo aí. Aí falou que é na Bahia, ó, 116 lá na Bahia. Bahia, sem comentário, né? Bahia tem de tudo. Opa. Bruno Sobral que nos diga, né? Bruno Sobral que nos diga. Bruno Sobral que nos diga. Outro grande especialista de OH também lá do estado da Bahia. Da Bahia. Bahia acontece de tudo. Mas não tem disso não, tá? Você está com a licença de aprendizagem, meu amigo, dentro do estado que foi emitida a licença, você pode treinar em qualquer lugar que o Detran não tenha restringido. O próprio Detran tem que emitir documento restringindo via e local e horário, tá bom? Foi, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. É a última agora, já passou 22 minutos já. Sim, já acompanhei uma discussão dessa, estavam cientes, mas ele não quis discutir para evitar problemas com o PRF. Exigiu que o colega tomasse a direção do veículo e coisa e tal. Ih, não, eu comprava a briga. Nossa, chamava até o Bolsonaro. Oh. Não tem disso não, senhor. Acho que foi, né? A Sueli, responde a minha pergunta. Teria respondido, Sueli, se você tivesse deixado a pergunta aqui. Lá para cima eu não vou conseguir achar ela. Doutora Alessiane Sanches, muitos agradecimentos pela disponibilidade, a paciência, a presteza na resposta das perguntas. Eu tenho certeza que a gente ainda teria muito a explorar de você aqui, mas como a sua hora é cara e eu não consigo pagar mais do que 1h30, eu vou parar por aqui e numa outra oportunidade a gente abre talvez uma caixa de perguntas lá no seu Instagram, né? E aí a gente traz para cá para a gente responder. Só, Ronaldo, o pessoal mandou algumas perguntas lá, eu achei essa aqui interessante, vamos responder para eles aqui? Aí a gente... Combinado? Tranquilo. Ronaldo, eu agradeço demais aí, né, por estar aqui com você, no seu canal, falando com o seu público, né, que é imenso, a gente sabe disso, a gente tem todo o respeito aí por toda a sua história e tudo aquilo que você agrega, principalmente as pessoas têm tão sonhado sonho, né, a habilitação. Então a gente, tão sonhado sonho, foi demais essa, internet, né? Ou se foi a da doutora, mas de qualquer você maneira, voltou deixa agora. conduzindo aqui. Você voltou agora. O Vanderlei já até mandou aí, ó, doutora é ótima, volta em outra oportunidade. Então vamos fazer o seguinte, para não... Aí voltou aí, ó. Para a gente não perder aqui a boa vontade da doutora Alessiane, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão agora, todo mundo está assistindo aí, ir lá no Instagram, Advocacia de Trânsito, está aqui na tela, ó, debaixo de mim aqui, ó. Vão seguir lá
E nós vamos criar uma caixinha de perguntas. Você vai mandar o seu problema. Mande o seu problema. Tem que ser um problema. Uma multa que você tomou, uma infração que você cometeu, a autuação chegou, não chegou. Mande o problema lá na caixinha. Nós vamos selecionar ali as 10 ou 20 mais relevantes e voltar aqui e bater mais esse papo. Pode ser? Combinado, doutora? Combinadíssimo. Então vai lá. Você estava fazendo aí os seus agradecimentos, sua despedida, sua internet caiu e voltou. Então, você também travou aqui para mim. Não, mas só dizer mesmo, Ronaldo, que obrigada aí, né, pela oportunidade de falar com esse público seu, né, mesmo porque a gente sabe que é um público bem seleto, que tem um objetivo bem específico, né, e você ajuda, né, diariamente essas pessoas. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, então é uma honra para mim estar aqui falando com você nesse momento. A honra é toda nossa, receber uma celebridade do trânsito aqui. E em breve, doutor Márcio Dias aí, né? Esse é o advogado dos Outra famosos. celebridade. Esse é o advogado dos famosos, lá do Rio de Janeiro, jogador de futebol, que cai na lei seca, atriz global. Pô, é o cara, tá? Grande abraço aí, doutor Márcio. Obrigado, Eliciane. Obrigado a todos os choferas que estiveram com a gente aqui até agora. Deixa eu aproveitar para subir a hashtag chofera aqui. Sabe por que eu chamo ele de chofera, doutor? Não. Chofer é um motorista. Sim. Não é qualquer motorista, né? É um motorista claro. fera. Aí virou um chofera. É a forma carinhosa aqui. Gente, beijo, abraço. Até a próxima. Tchau, doutora. Tchau.